Olá pessoal, tudo bem? Voltamos aqui com o nosso curso de Direito Processual do Trabalho da Cultive para voltarmos aí aos estudos agora no aspecto especial da competência da Justiça do Trabalho. No que tange a competência da Justiça do Trabalho, eu tenho para tratar com vocês inicialmente o conceito do que vem a ser essa competência da Justiça do Trabalho. A competência nada mais é do que a necessidade de distribuição de forma equânime, ou pelo menos se tenta, para que haja aí a possibilidade de que os conflitos venham a ser dirimidos numa justa medida, a fim de que seja propiciado o alcance do direito pelo jurisdicionado. Por quê? Porque em razão dos inúmeros conflitos que existem dentro da sociedade, no que se inclui especificamente o direito do trabalho, existe a necessidade de separar realmente por competência, a fim de que realmente cada magistrado possa ser especialista naquela área que lhe compete julgar. Tá? Então, num primeiro momento, a competência ela estaria voltada para essa necessidade de distribuição da jurisdição de acordo aí com as possibilidades até de equalização dessa justiça, tá? Então, por isso, nós temos aí a criação da competência, ou seja, dessa distribuição da jurisdição para que nós consigamos obter essa igualdade no julgamento dos feitos e também até, de certa forma, atribuir a tudo isso a celeridade e efetividade nos julgamentos. Quanto a esta jurisdição, nós temos também que ter em mente que ela deverá ocorrer dentro de certos limites. No caso, especificamente da Justiça do Trabalho, o juiz trabalhista dotado da jurisdição trabalhista vai receber esta competência de acordo aí com o local em que estiver, vara do trabalho, TRT ou TST, para que possa dirimir, e vai ter que observar aí os limites dessa competência recebida, a fim de que possa, então, processar e julgar as causas específicas que lhe foram direcionadas, tá? Então, a competência nada mais seria do que a medida da jurisdição, ou, então, a jurisdição na medida em que pode e deve ser exercida pelo juiz. Dessa forma, nós temos que ter em mente que todo juiz possui jurisdição. No entanto, apesar de possuir essa jurisdição, nós não podemos confundi-la com a competência, porque nem sempre ele será competente. Ele terá limitações dentro da competência que lhe foi conferida, ok? A jurisdição, então, é, portanto, a competência em uma fração, ou seja, ela está fracionada. Ele recebe essa competência que vai ser fracionada de acordo com o que dispõe a legislação. Nós temos, para tanto, aí critérios para a distribuição desta competência em nosso ordenamento jurídico, a iniciar-se pelo critério objetivo ou do valor da causa, no que se inclui também o da natureza da causa, que seria a competência pela matéria. Além deste critério, nós temos também o critério funcional, que está correlacionado justamente aí a características especiais daquele magistrado que irá julgar a demanda. Além dessa característica, desse critério funcional, nós temos também o critério territorial, cujo qual nos remete ao fato de que a demanda será distribuída de acordo com o local em que ela deverá ser julgada, enfim, inicialmente processada para posteriormente ser julgada. Esse seria o critério territorial, ou seja, temos aí esses três critérios que seriam critério objetivo, critério funcional e o critério territorial. Nosso caso especificamente aqui, nós vamos trabalhar com a competência em relação à matéria, ou seja, competência material da Justiça do Trabalho para processar e julgar os feitos que lhes são submetidos. Então, ela vai julgar ali, no caso, em razão da natureza da relação jurídica. Tá? Então, nós estamos tratando de situações afetas ao direito material do trabalho, que será, por sua vez, submetido à Justiça do Trabalho.
ok? Então, nós especificamente podemos nos apegar para a análise destas situações inerentes à Justiça do Trabalho e ao processo do trabalho aos artigos 114 da Constituição Federal e também no artigo 652 da CLT, que vão ser as nossas bases de estudo no presente caso. Então, como eu já venho tratando em outras aulas que nós temos conversado, se faz importantíssimo que vocês tenham junto de vocês aí a Constituição Federal, bem como a CLT, que são preponderantes para o nosso estudo, porque, como eu sempre ressalto e destaco, nós temos que fazer as marcações para que possamos, enfim, no momento do nosso estudo, nos lembrarmos daquilo que foi feito e que foi dito em aula, até para facilitar aí a aprendizagem e para que na hora ali do certame, né, na hora em que a banca examinadora realmente estiver fazendo aí o questionamento, vocês possam rapidamente se lembrar onde está o dispositivo e não ter dúvidas para responder a questão. Ok, pessoal? Então, isso é de suma importância para o nosso estudo. Sempre tenham em mãos a Constituição Federal e a CLT, tá? Vamos iniciar, então, como é uma situação bastante específica, e isso, como dizem aí os nossos colegas que acabam lecionando na área trabalhista, tanto direito material como direito processual do trabalho, essa questão ela não cai, ela chove, né, nas bancas, aí nos concursos. Portanto, eu creio que seja muito importante nós esmiuçarmos detalhadamente o artigo 114 da Constituição Federal nesse primeiro momento, inciso por inciso, para que vocês consigam ter a dimensão desta competência, especificamente porque este dispositivo legal foi alterado pela Emenda Constitucional 45 de 2004, o que fez com que essa competência fosse alterada e várias situações aí implicassem justamente na possibilidade até de caírem nas provas aí pegadinhas ou vocês serem submetidos a certos questionamentos que podem levá-los realmente à confusão, ainda que já tenha bastante tempo, mas é sempre bom a gente repisar e trazer à tona para vocês todas essas mudanças que são substanciais para o nosso trabalho, para o nosso estudo, tá? Bom, o inciso 1, ele alterou substancialmente a questão da relação, da abrangência da justiça do trabalho, dos conflitos que seriam por ela dirimidos, porque até o advento dessa emenda constitucional, o que constava no inciso 1 era a relação de emprego. Então, a relação de emprego, como se sabe, ela é muito mais restrita. Alterou-se, então, para a relação de trabalho, na qual se inclui, portanto, a relação de emprego, relação de autônomos, de eventuais. Portanto, ela elasteceu aí as possibilidades e a sua abrangência, dando possibilidades aí para que realmente a Justiça do Trabalho tivesse essa competência para dirimir inúmeros conflitos que até então ela não abarcava. Tá? Só que muita atenção neste ponto, pessoal. Por quê? Porque servidores estatutários foram excluídos desta competência, inclusive pela ação direta de inconstitucionalidade 3395/6, tá? Que realmente nos excluiu, não deixando mais margem à dúvida no que tange aí a possibilidade de que eventual conflito que inclua os estatutários venha a ser dirimido na Justiça do Trabalho. Então, se houver, porventura, algum questionamento nesse sentido, nas provas que venham a fazer aí, vier afirmando que os estatutários fazem parte ou de alguma maneira faça-os interpretar ou entender por esta forma, rechacem essa possibilidade porque ela não existe. Ela está realmente afastando a possibilidade de que estes servidores possam contender perante a Justiça do Trabalho. Tá? Então, não há que se falar aí nessa possibilidade. Então, sempre muita atenção, porque em que pese haver aí abrangência da relação de emprego, de autônomos e eventuais, não há que se falar na possibilidade de que esses estatutários venham aí a trazer seus conflitos para dentro da Justiça do Trabalho.
Nesse mesmo aspecto, nós também temos que temporários e em comissão também não se encontram abrangidos pela Justiça do Trabalho. Ou seja, além dos estatutários, nós temos que nos ater também aos temporários e empregados em comissão, porque estes não fazem parte ou não podem, em hipótese alguma, ter seus conflitos apreciados. Tá? Então, assim, se eventualmente na prova cair ali alguma questão sobre alguém que tenha passado num concurso público para ingresso, seja na Caixa Econômica Federal ou mesmo na Petrobras, nós podemos concluir que este funcionário, este empregado, poderá sim submeter o seu pleito na Justiça do Trabalho, porque a relação dele será regida pela CLT. Agora, se nós tratarmos aí de uma outra possibilidade, por exemplo, um juiz federal que eventualmente tenha também passado no concurso e venha porventura querer dirimir alguma situação da sua relação de trabalho na Justiça do Trabalho, ele não encontrará guarida, porque não lhe será permitido, dado o fato da sua relação ser uma relação estatutária. Tá? Então, temos que ter isso muito bem separado para não haver nenhuma dúvida no momento aí da nossa resposta nas provas a que seremos submetidos, ok, pessoal? Então, tomem bastante cuidado nesse aspecto para que vocês consigam aí realmente não marcar errado, afastar as respostas equivocadas aí, ou as afirmações equivocadas que possam conduzi-los a marcar aí uma resposta errada, ok, pessoal? Então, assim, os vínculos estatutários, por sua vez, tá, eles vão ter que ser dirimidos aí na Justiça Comum, seja na Justiça Estadual ou na Justiça Federal. Então, se ele não está abarcado pela Justiça do Trabalho, necessariamente ele vai ter que ser distribuído aí para a Justiça Comum, tá? Creio também que seja bastante importante para nós aí, que trabalhamos com o direito e que vamos ser submetidos aí a várias avaliações no decorrer da nossa vida, a questão dos profissionais liberais também, né? Um caso bastante específico, especialmente para advogados, aí a questão da celebração de contratos com seus clientes. Eventual inadimplemento desses contratos não dá o direito aos advogados, por exemplo, a ingressarem na Justiça do Trabalho para pleitearem qualquer direito. Aí, em relação a isso, a gente tem a súmula 363 do STJ, que deixa bastante claro, né, contrariamente ao fato de que, num caso de relação de trabalho, de fato, ele poderá se servir, sim, aí da Justiça do Trabalho para dirimir eventual conflito decorrente desta relação, tá? Mas temos que ter em mente essa divisão existente entre um pleito, né, que vai buscar aí o pagamento de uma verba honorária, de um pleito que realmente é da competência da Justiça do Trabalho, que tem o condão de dirimir situações decorrentes desta relação de trabalho. Tá? Então, vamos ter que ter isso bem em mente aí para não ter nenhuma confusão, ok, pessoal? Temos aí a possibilidade também de a Justiça do Trabalho abarcar aí os conflitos, ou dirimir conflitos aí decorrentes de entes de direito público externo, ou seja, estados estrangeiros podem ser processados. Mas existe um porém nesta situação. Apesar de poderem ser processados, eles não podem ser executados. Então, esta situação é bastante importante para vocês, porque pode vir na prova, por exemplo, eles podem ser processados e também executados. Então, temos que ter aí um cuidado, né? Porque eles têm imunidade de execução, salvo se eventualmente abdicarem dessa imunidade, coisa que não é normal que aconteça. Então, via de regra, vindo qualquer questionamento nesse sentido na prova de vocês se atentem realmente ao que está aí disposto no artigo 114, inciso 1, que trata aí dessa imunidade de execução e da possibilidade de que sejam processados. Tá? Agora, de outro lado, os organismos internacionais não fornecem a possibilidade sequer de que sejam processados. Então, existe aí a imunidade tanto de jurisdição quanto a imunidade de execução. Tá? Então,
vamos atentar bastante para esse detalhe, né? Vamos retomar aqui, só para não passar nada batido. Entes de direito público podem ser processados, porém não executados. Organismos internacionais têm imunidade tanto de jurisdição quanto de execução, portanto, não podem ser processados, tampouco executados. Então, bastante atenção aí, deem uma olhadinha lá na OJ 416 da SDI1 do TST, tá? Gravem isso aí, pessoal, leiam, analisem, reflitam sobre essa situação, porque na hora da prova, de repente, ali o nervosismo, a ansiedade pode fazer aí, causar alguma confusão. Então vamos prestar bem atenção nesses detalhes, e por isso eu sempre falo, é bom a gente ter isso muito bem fixado, porque na hora, mesmo que você sofra aí de alguma ansiedade, alguma situação nesse sentido, você vai conseguir lembrar, você vai saber que você realmente consolidou aquele conhecimento dentro de você. Então bastante atenção aí no estudo quanto a esse aspecto, porque ele despenca em prova. Então, dê bastante dê uma boa olhada nessa situação, tá? Agora, esgotado aí o inciso 1, vamos para o inciso 2, que trata das ações que envolvam o direito de greve, ou seja, a Justiça do Trabalho, ela tem a competência para poder dirimir os conflitos correlatos à ocorrência de greve. Aí, nesse caso, no que se incluem esses conflitos? Tá? Num primeiro momento, aí eu cito para vocês, eu trago as ações possessórias, inclusive aí, súmula vinculante número 23, tá? Porque daí, nesse caso, até inclusive, ela evita aí o conflito de competência. Tá? Então, essas ações possessórias, pessoal, é o seguinte, para quem eventualmente nunca tenha visto, nunca tenha tido contato, são aquelas ações em que os sindicatos, empregados, impedem com que os demais empregados tenham acesso à empresa ou aos equipamentos, o que é ilegal. Tá? Inclusive, a lei da greve fala que isso é ilegal. Tá? Então, portanto, essas ações possessórias, aí seriam interditos proibitórios, por exemplo, seriam dirimidos pela Justiça do Trabalho, tá? Porque ela teria a competência, atraiu esta competência para poder realmente resolver essa situação e apaziguar o conflito, ok? Então, ela seria competente para julgar e processar ação possessória ajuizada em decorrência do exercício do direito de greve. E nesse ponto até, ó, eu trouxe a súmula para vocês, que também deve ser marcada. Por quê? Porque quando eu falo do direito de greve, eu não estou abrangendo a categoria seletista com estatutário. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado. Aqui ele fala explicitamente da iniciativa privada, ou seja, se tiver uma greve que envolva estatutários, estes estatutários ou essa greve ou decorrências lógicas desta greve não poderão ser julgadas ou processadas pela Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho não se envolve, não tem competência para o julgamento desse tipo de demanda, ok? Então é só mesmo quem tem a regência do seu contrato pela CLT. Então, aqui a gente não resta dúvida quanto a esse aspecto. Vamos sempre salientar essa grande diferença aí. Inclusive, o próprio inciso 1, ele já fez essa separação no que tange aí a possibilidade de que os estatutários venham a ter seus processos abarcados pela Justiça do Trabalho. A gente sabe que não pode. Então, no que tange ao direito de greve, da mesma forma, aplica-se a questão da impossibilidade de que tenham seus conflitos apreciados ali pela Justiça do Trabalho. Ok, pessoal? Vamos agora para as ações indenizatórias e obrigações de fazer, que também acabam advindo do direito de greve, porque normalmente nessas situações, até pelo aquele impedimento ali, aqueles obstáculos opostos aos empregados para que adentrem as fábricas e tenham acesso à empresa, acaba acontecendo ali de haver danos, de serem causados realmente prejuízos para a empresa. E para a reparação desses prejuízos, por obviedade, a Justiça do Trabalho terá a competência da igual forma para poder também apreciar essas demandas. Tá? Então, nesse caso aí, equipamentos danificados em decorrência da greve deverão, os seus processos, buscando reparação, serem distribuídos perante a Justiça do Trabalho, que é quem tem a competência para o julgamento dessas demandas.
tá? Dissídio coletivo de greve, isso é bem importante, pessoal. Tem que ser dirimido no TRT e no TST, tá? Então, eu não tenho como dirimir um conflito versado em dissídio coletivo de greve em vara do trabalho, nunca. A competência para processar este conflito será do TRT e do TST, que tem a competência originária neste caso. Então, esse cuidado também é bem importante para nós, porque pode vir aí em forma de pegadinha nas provas de vocês, ok? Então, bastante cuidado aí no momento de responder se, nesse caso, o dissídio coletivo também poderia ser julgado, ou alguma afirmação nesse sentido, o conflito coletivo, o dissídio coletivo de greve pode ser julgado pela vara do trabalho. Não, não pode. Ele pode ser julgado apenas pelo TRT e pelo TST, tá? Agora nós temos que tratar também do aspecto do esgotamento de uma competência territorial. Por exemplo, nós temos ali a greve dos Correios, né? Ela acaba ultrapassando a competência territorial, por exemplo, aqui do nosso TRT, TRT nona região. Uma vez ultrapassada essa competência desse território qual está abrangido o TRT, o competente para processar e julgar esta situação será o TST, tá? Então, sempre lembrar também que uma greve de grandes dimensões, como, por exemplo, a greve dos Correios, deverá ter a sua situação, ou esse conflito, essa greve, processada e julgada aí pelo TST, ok? A única exceção nesse caso, e que é sempre bom lembrar, porque a exceção é sempre o que cai na prova, né? Incrivelmente, a gente nunca vai se deparar com uma situação que não tem dúvida, então a gente sempre tem que se pautar muito mais nas exceções do que nas regras. Então eu trago aqui a exceção, que é o caso de uma greve, por exemplo, no estado de São Paulo. E como vocês sabem, até de outras aulas, que nós já tratamos disso, o estado de São Paulo, ele possui 2 TRTs, da segunda e da 15ª região, um abrangendo a capital, o outro Campinas. Então, nesse caso, especificamente, se a greve no estado de São Paulo abranger esses 2 TRTs, a competência não vai ser do TST, mas vai ser o TRT da segunda região, que é o da capital. Tá? Então, esse é um caso específico que consta, inclusive, na Lei 7.520 de 86, no artigo 12. Então, vamos aí nos atentar para essa exceção, que é bastante importante, que cai muito em prova, que é justamente a possibilidade de que o TRT julgue ou não num caso como esse, de greve no estado de São Paulo, porque ainda que ele tenha ultrapassado a competência, por exemplo, do TRT da 15ª região, e abranja, portanto, a competência também do TRT da segunda região, este conflito não será levado, não será submetido ao TST, mas sim deverá ser submetido e apreciado pelo TRT da segunda região. Portanto, toda atenção é pouca nesse momento, pessoal. Prestem muita atenção nesse detalhe, que pode ser crucial para a prova de vocês, para as respostas que vocês vão dar. Agora, vamos para o inciso 3º, que trata de ações sobre representação sindical entre sindicatos e empregados e entre sindicatos e empregadores, tá? Então, antes do advento da Emenda Constitucional 45 de 2004, a competência para realmente analisar esse tipo de conflito era da Justiça Comum.
Então, a justiça comum, né, abarrotada, com inúmeras situações aí, justiça, né, civil, criminal e ainda com conflitos referentes à justiça do trabalho, estava realmente assoberbadíssima. Então, com essa emenda, houve aí essa possibilidade de alterar e de atrair essa competência para a justiça do trabalho, momento, então, a partir do qual ela se tornou aí a competente para julgar, né, esse tipo de situação. Só que existe um grande porém aí. Ela tem essa competência para julgar, mas essas ações elas têm que estar circunscritas à representação sindical. Não pode haver qualquer outra situação relacionada, por exemplo, ao conflito entre qualquer deles, seja entre sindicato e empregados, ou empregadores, ou sindicato, senão a representação sindical. Então, esse cuidado também é bastante grande que nós temos que ter aí, porque pode vir aí na prova de vocês que ela é competente para julgar os conflitos existentes entre sindicato, sindicato empregador e sindicato e empregado. Então, cuidado, porque não é todo o conflito, é apenas no que tange à representação sindical, tá? Sindicatos de servidores estatutários não é de competência da Justiça do Trabalho. Então, mais uma vez, a gente volta para a questão do estatutário. Isso é para frisar bem para vocês mesmo que o estatutário está fora, não é abrangido pela Justiça do Trabalho. Todas as situações decorrentes destas relações jurídicas deverão ser levadas diretamente aí para a Justiça Comum, seja no âmbito estadual, seja no âmbito federal, a depender aí do conflito que for e da competência realmente de cada juízo para análise do pleito, tá? Então, sempre, o que nós temos que ter em mente aqui é realmente que nós não temos como entender que o estatutário faça parte aí desse rol digamos assim, de pessoas que têm aí a legitimidade de demandar na Justiça do Trabalho, tá? Então, sempre afastando o estatutário. O inciso 4º, ele já traz as possibilidades aí de medidas específicas, quais também foram albergadas pela Justiça do Trabalho. Nesse caso aí, nós temos o mandado de segurança, o habeas corpus e o habeas data. No caso do habeas data e do habeas corpus, são situações bem comuns, assim, a gente até nem vai se prender muito nessas duas medidas, porque elas, assim, caem na prova que vocês precisam saber só que existe a competência da Justiça do Trabalho para poder realmente dirimir o conflito no caso de sua competência aí, tá? Mas são pouquíssimos casos, então não vale nem muito a pena a gente perder tempo com isso. Tá? Nós vamos nos voltar muito mais aqui para os mandados de segurança mesmo, tá? Que envolvam aí matéria sujeita à jurisdição trabalhista, tá? Então, até a emenda constitucional 45, nós poderíamos, no caso, impugnar através dos mandados de segurança somente atos jurisdicionais perante os tribunais, dada a competência originária dos tribunais para apreciação desse conflito. Posteriormente ao advento desta emenda constitucional, nós vislumbramos a possibilidade que nos foi dada aí de dirimir e impugnar atos externos à Justiça do Trabalho, ou seja, nós não estamos mais aí presos aos atos jurisdicionais de juízes, enfim. Agora, se, por exemplo, houver alguma situação em que o próprio Ministério do Trabalho aí, de repente aplique uma multa, alguma situação correlata, nós podemos aí nos insurgir diretamente aí, através do mandado de segurança na Justiça do Trabalho. Ok? Então, existiu aí essa grande abrangência com essa abertura aí da possibilidade realmente de questionar estes atos não jurisdicionais também na Justiça do Trabalho através do mandado de segurança.
Que também, né, pessoal, até como eu já comentei aí numa outra aula nossa, ele enseja aí a sua impetração aí em medidas, em decisões interlocutórias. Então, eu posso aí impetrar também o mandado de segurança diante de uma decisão interlocutória aí que seja absurda. Né, que nós temos até especificamente ali situações que tratam disso, até que nós já vimos em aulas anteriores, tá? Então, nós temos essa possibilidade agora e isso tem que ficar bem claro para vocês aí, porque se vier alguma questão nesse sentido, vocês também sabem que realmente existe a possibilidade de questionamento desses atos, tá? O inciso 5, ele trata aí dos conflitos de competência entre órgãos com jurisdição trabalhista, ressalvado o disposto no artigo 102.1-O. Então, o que eu tenho inicialmente para tratar com vocês nesse sentido? E nesse ponto vocês vão ter que anotar. Faça um esquema aí para vocês, porque no esquema vai ficar muito mais fácil de vocês visualizarem onde que pode acontecer esse conflito e depois também se recordarem no momento da prova. Tá? Então, primeiramente, eu trago para vocês a súmula 420 do TST, que vocês vão precisar gravar essa súmula, decorem mesmo, e especialmente essa parte final aqui, porque o que ela diz para nós? Não há conflito de competência entre vara do trabalho e TRT a ele vinculado. Ou seja, sempre que houver algum conflito ou que venha algum questionamento nesse sentido, eu não posso falar de conflito, tá? Porque, na verdade, assim, se eu tenho uma situação entre vara do trabalho e TRT que sejam vinculados, não há que se falar em conflito. Então, isso é bem importante, tá? Sempre que houver conflito, o conflito vai ser alheio. Eu vou ter um conflito ali com vara do trabalho da 9ª região, com alguma outra vara do trabalho, de outra região ou tribunal do trabalho, enfim, eu já vou passar para vocês de forma mais detalhada como que isso pode acontecer para que vocês tomem todo o cuidado. Tá? Então, vamos lá às hipóteses, tá? Para que vocês possam gravar aí. TRT, tá? Quem vai ser a competência para julgar esse conflito existente entre vara do trabalho ou vara do trabalho e juiz de direito investido de jurisdição trabalhista? Conforme o artigo 112 da Constituição Federal, o competente para julgar esse conflito será o TRT, tá? Então, se eu tenho esse conflito entre vara do trabalho e juiz investido da jurisdição trabalhista, que vocês sabem que é aquele juiz que é um juiz de direito e que naquela comarca específica não existe uma vara do trabalho, então ele acaba sendo investido dessa jurisdição para que possa, então, dirimir esse conflito trabalhista. Então, no caso de haver esse conflito entre esse juiz do trabalho e uma vara do trabalho, bem como de uma vara do trabalho com outra vara do trabalho, dentro de um TRT, o competente para esse julgamento será o TRT daquela região, tá? Então, isso tem que ficar bem claro. Agora, no caso de haver, por exemplo, um conflito entre TRTs, um TRT da 9ª e o TRT da 2ª, por exemplo, um TRT da 9ª com uma vara de trabalho da 2ª região, por exemplo, ou um TRT e um juiz de direito investido de jurisdição trabalhista, né, que seja um juiz de direito de outro tribunal, sempre, pessoal, senão vocês sabem que daí não existe esse conflito, né, então a gente vai ter que tomar bastante cuidado com essa súmula 420, tá? Então, quando for assim, o competente para julgamento será o Tribunal Superior do Trabalho, porque esgotou, ultrapassou aí a competência do tribunal para julgamento, porque existem tribunais envolvidos, tá? Então, aqui, ó, podemos ver, ó, Tribunal TRT. Então, uma vez que o tribunal está envolvido na discussão,
o competente para julgamento será o TST, tá? Então, vamos ter em mente essa situação. Quanto a um conflito existente entre TRT ou vara do trabalho com juiz de direito sem jurisdição trabalhista, esse conflito deverá ir para o STJ. Então, nesse caso aqui, a gente está tratando de uma situação em que aquele juiz é um juiz de direito, investido da jurisdição trabalhista, por ausência de juiz do trabalho naquela comarca, que entra em conflito com uma vara do trabalho ou com um TRT. Então, nesse caso, quem será o competente para esse julgamento aí será o STJ. Tá? Então, bastante atenção para esse quadrinho aí, porque ele pode orientar vocês na hora da elaboração aí, ou mesmo das respostas dessas provas aí que vocês vão fazer aí, sabe? Desses concursos públicos ou mesmo até a própria OAB. Então, bastante cuidado, bastante atenção com esse tipo de questionamento que pode gerar uma certa confusão. Porque aqui o que realmente faz toda a diferença para que esse conflito seja dirimido na justiça, pelo STJ é o fato de o juiz ser um juiz de direito. Então, esse juiz sendo um juiz de direito, ele por si só faz com que essa situação se encaminhe aí para o STJ. Tá? Então, enquanto não havia, né, havia a possibilidade do TRT, né, discutir, ou dirimir, melhor dizendo, esse conflito, não estando envolvido com o caso, ele até poderia, que era aqui, por exemplo, nessa situação, né, dele, por exemplo, aqui TRT vezes TRT, ou, né, nesse caso, ou, desculpa, melhor falando, vara do trabalho vezes vara do trabalho contra juiz de direito investido de jurisdição trabalhista. Agora, nesse caso aqui, a gente já está tratando de uma situação muito mais específica, então, esse conflito vai ter que ir necessariamente aí para o STJ, ok? Então, bastante cuidado aí. Agora, cabe a gente tratar aqui desse artigo 102, inciso 1, que trata aí a Constituição Federal falando sobre justamente conflitos, no caso, né, entre TJ, TRF e juiz de direito, juiz federal. De quem seria aí a competência para julgamento? Seria, por obviedade, aí do STF, porque neste caso aí, quem estaria em conflito seria o TST com o TJ, ou o TRF, ou o juiz de direito, ou o juiz federal. Então, nesse caso, quem teria realmente a competência para fazer esse julgamento aí seria o STF, porque nós estamos falando de um tribunal superior, né? Só poderia, portanto, ter então seu conflito aí dirimido de acordo com o artigo 102, inciso 1O, pelo STF, tá? Então, guardem bem, memorizem, tirem dúvidas, olhem para esse quadro várias vezes para que vocês consigam memorizar essa situação, tá? Ultrapassado, então, o inciso 5, vamos para o inciso 6, que trata das ações de indenização por dano moral ou patrimonial decorrentes da relação de trabalho. Bom, antes, né, da emenda constitucional 45, já havia uma súmula, que é a 392, que tratava aí da possibilidade de que houvesse aí essa análise, esse processamento e esse julgamento do processo aí pela Justiça do Trabalho. Só que agora, né, a gente teve um aumento, um incremento de possibilidades diante dessa medida e nos trazem situações aí um pouco diferenciadas, tá? E especialmente aí relativas ao acidente do trabalho, ou seja, a questão da indenização por dano moral e patrimonial já era algo que já era previsto, né, como sendo aí da competência, né, sendo que desde que afetas aí a relação de trabalho,
tá? Mas a gente já agora teve uma sinalização diferente, que é o que eu acho que aí vai pegar para os estudos de vocês e vai ser necessário uma análise bastante pormenorizada e um estudo bem demarcado aí para que não haja nenhum prejuízo para as provas de vocês, tá? Então, nesse ponto que eu quero chamar a atenção, porque são as ações decorrentes de acidente do trabalho, tá? Então, o acidente do trabalho, ele era, antes dessa emenda, de competência da Justiça Comum, né? Posteriormente, só que antes até de eu ingressar nesse aspecto, claro que o acidente que enseja aí um dano para o trabalhador, e o trabalhador vai efetivamente se voltar contra a Justiça do Trabalho, hoje inequivocamente a competência para julgamento dessa demanda será da Justiça do Trabalho. Só que nós temos aí um porém, porque muitas vezes esse trabalhador, além do prejuízo que ele teve, né, físico e até mesmo moral decorrente desse acidente, ele precisa de uma forma para continuar provendo o seu sustento. Para tanto, ele vai precisar ingressar aí normalmente, porque nós sabemos como funciona a Previdência Social em nosso país, infelizmente não é uma situação muito agradável para quem precisa dela, porque via de regra não se obtém aquilo que se espera. Então, nestes casos, o trabalhador se vê compelido a ajuizar ações em face do INSS. Tá? O que acontece nesse caso? Pode haver aí uma pequena confusão quanto a essa competência, essa parcela de competência. Quem seria o competente para julgar? A Justiça Federal? Porque aí existe, quando a gente analisa o artigo 109.1 da Constituição, o inciso 1 ali, a gente pode ser levado a engano, porque autarquias, enfim, poderiam ter suas demandas dirimidas na Justiça Federal. Só que nesse caso, especificamente de acidente do trabalho, quem é o competente para julgar esse tipo de demanda é a Justiça Estadual, não é a Justiça Federal. Então, todo cuidado aí com o artigo 109, quando ele trata da questão da competência da Justiça Federal para julgamento de demandas que envolvam autarquias, porque nesse caso, especificamente de acidente do trabalho, onde o trabalhador vai pleitear aí a obtenção do seu benefício, ele vai ter que pleitear junto ao próprio INSS, né? Que ele vai tentar aí se fazer valer do seu direito aí de obter o que lhe é justo, né, e devido por direito. Então, essa questão deveria necessariamente, ou deve ser necessariamente aí dirimida perante a Justiça Estadual, tá, pessoal? Então, todo cuidado é pouco. Nesse caso aqui, pode confundir sim, tá? Então, marquem lá, façam anotações de vocês, tá? Inclusive, no que tange aí a súmula 501 do próprio STF, que a súmula é bastante clara nesse sentido, ó. Ela traz a seguinte disposição: compete à Justiça Ordinária Estadual o processo julgamento em ambas as instâncias de causas de acidente do trabalho, ainda que promovidas contra a União, suas autarquias, empresas públicas ou sociedade de economia mista. Tá? Então, esta súmula, ela é nosso pulo do gato. Ela que vai nos dizer de quem é a competência para processar e julgar demandas que tenham como parte requerida a autarquia, que é o INSS. Tá? Então, bastante cuidado. No mesmo sentido, também, nós temos a súmula 15 do STJ, que fala que compete à Justiça Estadual processar e julgar os litígios decorrentes de acidente do trabalho. Ou seja, para arrematar a situação, para que não haja nenhuma dúvida, com base especificamente no que diz lá o artigo 109, inciso 1º da Constituição Federal. Então, bastante cuidado aí, porque essa situação ela está bem
já bem consolidada, não há que se falar mais em eventual possibilidade de dúvida, tampouco de que vocês venham a errar essa questão da prova, tá? Muita atenção, muita cautela, porque a gente consegue acertar sim, e eu tenho certeza que vocês vão conseguir na hora da prova, porque a gente está tratando bem especificamente de todas essas questões de súmulas, da legislação, dessa controvérsia, né? Então não há que se falar aí nessa possibilidade de errarem, ok? Então aí, nesse caso, como que ficou essa questão depois, né, desses acidentes do trabalho, né? Então, mesmo após essas demandas de acidente do trabalho, mesmo após a Justiça do Trabalho, continuaram sendo de competência da Justiça Comum Estadual. Então, a gente não tem mais dúvida em relação a esse aspecto. Então, ainda que tenha essa alteração com essa emenda constitucional 45, nós não podemos confundir esse aspecto, porque as demandas que tem por requerido a autarquia deverão ser submetidas à Justiça Comum Estadual. Tá? As ações promovidas em face do empregador, após a emenda constitucional, sempre serão dirimidas na Justiça do Trabalho. Tá? Então, também não resta qualquer dúvida. No que tange acidente do trabalho, vai haver a necessidade, essa atração dessa competência pela Justiça do Trabalho. Como houve essa alteração e aí essa mudança, como que ficaram essas ações que já estavam em curso, já estavam tramitando, né? Qual foi a solução empregada para esses casos? Porque se o objetivo foi justamente fazer essa distribuição de forma mais equânime, propiciando aí fazer com que a Justiça do Trabalho realmente abarcasse situações que lhes são correlatas, correspondentes, mas como que ficou essa situação considerando aí as ações em curso, tá? A solução foi a seguinte: de acordo com a súmula vinculante, todas as ações que ainda não possuíam sentença de mérito, elas ficaram aí para ser julgadas na Justiça do Trabalho, né? Então, aqui, ó, a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar as ações de indenização por danos morais e patrimoniais decorrentes de acidente de trabalho propostas por empregado contra empregador, inclusive aquelas que ainda não possuíam sentença de mérito. Então, todas aquelas ações que tramitavam perante a Justiça Comum, que não possuíam sentença, foram, então, distribuídas, remanejadas para a Justiça do Trabalho, de acordo aí com o que dispôs a súmula vinculante 22. Então, os processos que já se encontravam sentenciados à época, permaneceram com o seu trâmite regular perante a Justiça Estadual. Essa não digo que foi a melhor solução, mas foi a solução que melhor se encontrou à época, para que pudesse realmente aí alcançar esse equilíbrio desses julgamentos, até para também não sobrecarregar aí a Justiça do Trabalho com demandas que já possuíam sentença e que, portanto, poderiam continuar seu trâmite, até porque mais curto perante a Justiça Comum. Então, essa foi a solução dada para o caso, porque realmente se mostrou aí complexo no momento, aí considerando essa alteração, essa abrangência da competência da Justiça do Trabalho para julgar esses casos a partir de então. Tá? Então, a nossa conclusão aqui para este ponto é que as ações com sentença permaneceram na Justiça Estadual, enquanto que as ações que nas quais não haviam sido proferidas sentenças, elas foram remetidas para a Justiça do Trabalho, tá? Então, creio que não vai ter erro, né, pessoal? Não vai ter erro, eu tenho certeza que vocês vão marcar a resposta correta no momento em que forem questionados a respeito desta distribuição e dessa solução que foi dada aí a partir do advento da Emenda Constitucional 45 de 2004, para esses feitos que estavam aí tramitando e ainda não, no caso, tinham aí algum tempo, no entanto, alguns possuíam sentença prolatada, outros ainda não possuíam. Então,
foi a solução, a melhor solução encontrada para estes casos, tá? Agora nós vamos aí para o inciso 7º, para as ações relativas a penalidades administrativas impostas aos empregadores pelos órgãos de fiscalização das relações de trabalho. Até o advento da emenda, estas questões, todas essas questões, seja de infração, aplicação de multa, elas eram aí apreciadas pela Justiça Federal, que era que possuía competência para realmente apreciar esses casos e proferir aí o seu entendimento final a respeito. Posteriormente, houve então aí a possibilidade de que estas situações também fossem abarcadas pela Justiça do Trabalho, que a partir de então passou aí a ter essa competência também. E um exemplo que eu trago para vocês é num caso de, por exemplo, uma multa que foi aplicada aí pelo MTE e a tentativa dessa anulação. Então, nesse caso de tentar anular a multa aplicada, ou mesmo de que o MTE tente executar essa multa, a competência para esta apreciação de cabimento ou não das medidas será também da Justiça do Trabalho. Outro ponto bastante importante, eu acho que vale a pena salientar, é em relação ao recurso administrativo. No caso de haver aí a interposição deste recurso administrativo perante o Ministério do Trabalho e Emprego, vale a pena destacar para vocês que não há a menor possibilidade de que haja condicionamento de depósito de multa para recorrer, para interposição do recurso. Não há como condicionar essa interposição de recurso a qualquer depósito prévio, tá? Sob pena, inclusive, aí de ofensa ao princípio da ampla defesa. Então, isso eu acho importante que a gente considere aqui, tá? E aqui eu trago para vocês a súmula vinculante número 21 do STF e a súmula 424 do TST, tá? Para a gente poder realmente fechar o cerco aí e vocês poderem realmente marcar aí tanto nos cadernos de vocês quanto nos códigos, enfim, para que no momento ali possam realmente se lembrar daquilo que estudaram, tá, pessoal? Vamos agora para o inciso 8º do artigo 114, que trata especificamente da execução de ofício das contribuições sociais previstas no artigo 195.1, A e 2 e seus acréscimos legais decorrentes das sentenças que proferir. Tá? Primeiramente, existem divergências no que tange aí a essa execução. Nosso ordenamento jurídico mesmo nos traz essa insegurança, porque o artigo 876, parágrafo único da CLT, dispõe que, ainda que a sentença seja meramente declaratória, haverá possibilidade aí de que haja execução pela Justiça do Trabalho, de ofício. Todavia, a Justiça do Trabalho não aceita esse dispositivo. Ela não se pauta nesse dispositivo para poder executar eventual valor aí, contribuição social em sentença. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com a letra da lei, porque essa situação realmente pode confundir. Então, nesse ponto, eu trago para vocês o entendimento consolidado do TST, que trata da possibilidade de execução de ofício pela Justiça do Trabalho apenas no caso de sentença pecuniária. Então, se a sentença for meramente declaratória de um direito, segundo esta súmula, segundo esse entendimento, não caberia a execução. Somente se houver sentença pecuniária, com declaração de valores, que se possa realmente perceber ali um valor, né, englobado ali naquela decisão. Então, muita atenção aí. Por mais que nós tenhamos plena convicção de que o entendimento consolidado do TST é esse,
O que pode causar muita dúvida, especialmente em vocês que vão se submeter a vários certames, aí, a várias bancas, é o fato de que a pergunta muitas vezes pode sugerir ou pode os levar a cometer equívocos. Tá? Então, qual é o macete nesse caso? É prestar atenção no seguinte: se a banca eventualmente apontar que o artigo 876 digamos, o apto aí a possibilitar essa execução e não oferecer mais nenhuma outra hipótese parecida ou desprezando completamente o entendimento do 368, da súmula 368, infelizmente a alternativa que vocês terão realmente vai ser marcar o que essa assertiva é a correta, que é a que trata do artigo 876, que em sentenças, diante de sentenças meramente declaratórias, aí haverá a possibilidade de execução de ofício pela Justiça do Trabalho. Agora, se a banca trouxer as duas hipóteses, tanto a súmula 368 quanto o artigo 876, vocês não vão ter dúvida, né, pessoal? Vão direto no 368, que é realmente o entendimento aí. Salvo se não houver, em momento algum, esse tipo de possibilidade dada aos senhores. A partir do momento que houver essa possibilidade, que houver aí essa afirmação categórica dessa súmula, vocês podem marcar sem medo de ser feliz, tá? Que daí é a súmula 368 mesmo. Tá? Então, bastante atenção aí, bastante cuidado. Por isso que eu falei, eu quis tratar com vocês inciso por inciso, porque tem muitas particularidades e são essas minúcias que fazem toda a diferença na prova. O avaliador não vai perguntar para vocês o óbvio, ele vai perguntar para vocês justamente as exceções, os pontos nevrálgicos, realmente o que está sendo decidido pelos tribunais. Por isso a importância não só de estudarmos ali a CLT seca, mas também súmulas OJs, porque elas nos trazem os entendimentos que realmente estão consolidados e realmente tiram aí as dúvidas e arrematam a situação. Por isso a importância de nós nos apegarmos aí a esse estudo bem pontual das exceções. Quanto ao imposto de renda, tem-se já também consolidado que a Justiça do Trabalho não tem competência para executar o IR. Cabe à União essa cobrança. Tá? Então, esse ponto está ultrapassado, a gente não tem nem que discutir. Tá? Se vier algum tipo de questionamento nesse sentido, já rechaçem de plano. Não existe a possibilidade. A Justiça do Trabalho não tem competência para executar. Vamos para o inciso 9, que trata de outras controvérsias que podem vir a ser dirimidas pela Justiça do Trabalho que decorrem de relações de trabalho. Trouxe alguns exemplos aí, que seriam, por exemplo, a questão do cadastramento no PIS, que é a súmula 300 do TST. Então, marquem a súmula 300 aí, essa questão pode ser levada à Justiça do Trabalho para discussão. Indenização referente ao seguro-desemprego também, súmula 389 do TST, também marquem aí que são situações bastante corriqueiras e bastante cobradas. Ações que versem sobre o meio ambiente do trabalho também são bastante importantes aí, vocês têm que ter a súmula 736 do STF. E o STF tem competência normativa. Mas o que seria essa competência normativa, Débora? Competência normativa a partir do momento que houve aí o dissídio coletivo, foi criada uma norma geral e abstrata em decorrência da prolação de uma sentença normativa. Ou seja, aí a Justiça do Trabalho teria aí a possibilidade, o escopo, né, de realmente criar aí essa norma em decorrência dessa sentença normativa que vier a proferir. Tá? Então, aí é uma peculiaridade aí dessa competência dela, tá? Que além dela dirimir esse conflito, ela pode aí ter essa competência normativa também. Tá? Aí também tem a competência para também no dissídio coletivo de greve em atividade essencial. Tá? Então, aí também a gente pode perceber que vai existir aí a possibilidade de julgamento desse dissídio coletivo, mas desde que seja de atividade essencial.
tá? Então, o Ministério Público do Trabalho teria essa legitimidade para poder aí levar à Justiça do Trabalho essa situação para que a Justiça do Trabalho decida. Mas, muita atenção nesse caso aqui, porque não é qualquer dissídio coletivo de greve. É só o dissídio coletivo atrelado à atividade essencial que pode, então, ser dirimido, tá? Então, bastante atenção aí, pessoal. Então, por hoje é isso. Acho que passamos bastante coisa para vocês estudarem. E agora nós vamos ficar aí com a questão da competência material, com certeza aí bem fixada. E nos vemos na próxima aula, então, para estudar aí a questão, continuar estudando a questão da competência. Um abraço, pessoal, e bons estudos para vocês.